Olá, colegas do setor de frotas e mobilidade. Eu sou Daniel Blanc, apresentador das conversas de especialistas do Fleet Mobility Today. E hoje está comigo Ernie Garcia, que é diretor de gestão de frotas e sistemas de negócios na Gothic Landscape. Ernie supervisiona mais de 2.600 ativos em vários estados, liderando uma equipe que gerencia todas as operações de frota internamente. Com certificações em CEA-FM, OSHA, DOT, marketing e mídias sociais, ele utiliza dados e tecnologia para otimizar processos, reduzir custos e buscar soluções sustentáveis por meio de projetos piloto com veículos elétricos e híbridos. Hoje vamos discutir procedimentos operacionais padrão impulsionados por IA, análises preditivas, conformidade e estratégias de liderança que estão moldando o futuro da gestão de frotas. Então, olá, Ernie. Como você está? Tô bem. Obrigado por me receber. Como vai você? Sou muito bom. Obrigado. Obrigado por se juntar a nós. Então você está em Los Angeles. Imagino que você esteja na parte norte de Los Angeles. Provavelmente estamos a cerca de 1 hora ao norte de Los Angeles. Sim. Então, morei em Los Angeles por um tempo. Lembro-me de passar um tempo em Castaic às vezes. Acho que o Lago Castaic é meio que... Onde estamos? Naquela época eu tinha um barquinho, eu ficava brincando no barco, esquiando e coisas do tipo. Foi divertida, mas sim. Então, é isso aí. Vamos às perguntas, Ernie. Então, com a Gothic gerenciando mais de 2.600 ativos, como a IA pode ajudar a criar POPs que se mantenham consistentes entre as divisões, mas que também se adaptem às necessidades locais? O que eu percebi é que tudo depende de como você escreve os prompts. Os prompts, no momento, estamos trabalhando no treinamento de um bot que conhece muito bem a legislação do DOT, a lei do estado da Califórnia, a legislação da FOXA, e conseguir realmente chegar à metodologia certa para dar as respostas corretas quando os gerentes de frota locais fizerem uma pergunta. Então, quando pedimos um procedimento operacional padrão, sempre conferimos 2 vezes porque a inteligência artificial não é perfeita. E você quer ter certeza de que está recebendo a informação certa, aquela que você realmente quer ver. Mas a forma como você escreve o prompt, logo no começo, é muito importante. Pois é, também estou mexendo e aprendendo sobre IA. Você precisa saber como escrever esse prompt. É isso mesmo. Então, estou aprendendo conforme vou fazendo também. E qual é a melhor forma de a análise preditiva alertar os operadores sobre manutenção ou riscos sem sobrecarregá-los com dados demais? O que eu percebi é, comece pequeno. Então, comece com um alerta de cada vez, defina os KPIs certos que você está buscando e garanta que você vai evoluindo a partir disso. Se você começar com 10, eles vão receber muitos alertas, e isso vai acabar sobrecarregando as pessoas. Mas se você começa com 1, eles se acostumam, talvez passem alguns meses e aí a gente adiciona mais um, depois mais outro. Assim, eles sabem o que procurar, como usar aqueles dados. Caso contrário, as coisas saem do controle muito rápido. E a maioria dos seus motoristas, eles têm veículos para o trabalho, certo? Tipo veículos de ferramentas? Isso. Então, o nosso carro-chefe é a nossa unidade Contractor Body nas 350S. Mas temos de tudo, desde uma escapadela até uma semi-escola. Então, em quais estados você trabalha? Não na Califórnia. Você reside na Califórnia, mas trabalha em alguns estados diferentes. Qual é a sua área de cobertura? Califórnia, Arizona e Nevada. Califórnia e Arizona, ok. Os estados vizinhos, sim. E como os procedimentos operacionais padrão, POPs, baseados em inteligência artificial e as ferramentas preditivas podem aprimorar a conformidade e a segurança, especialmente considerando as normas da OSHA e do DOT? Então, os modelos realmente fazem um ótimo trabalho ao absorver, por exemplo, as melhores práticas de outras empresas, leis locais, POPs atuais e também solicitações personalizadas. Assim, ele consegue meio que agregar e reunir tudo em uma resposta bonita e muito rápida. E como eu disse, tudo o que você precisa fazer é talvez conferir para garantir que está recebendo a informação correta de volta. Mas isso realmente ajuda a acelerar o processo. Por exemplo, eu reescrevi muitas das nossas políticas de frota nos últimos 6 meses. Eu consegui fazer. Nossa política de segurança para motoristas, nossa política de combustível, nossa política de cartão de crédito, nossa política de MBR, várias dessas políticas. Isso teria levado, provavelmente muito mais tempo do que eu estava disposto a investir para conseguir finalizar tudo isso em uma semana. Então você precisa estar por dentro, sabe, da legislação na Califórnia e também nos outros estados.
Sim, uma vez que você treina o modelo do jeito certo e faz o prompt certo ou faz as perguntas certas, ele meio que resolve. Tipo, talvez como uma boa prática de uma empresa que já estabeleceu isso e aí talvez tenha isso em algum lugar na internet. Então ele coloca no formato certo e pode até pensar em mais algumas coisas. Então, tipo, quando eu tava refazendo o nosso pacote de motorista, ele realmente perguntou, sabe? Ei, você quer incluir, sabe, limites de retenção de documentos no pacote? E eu fiquei tipo, sim, isso seria incrível. E aí foi tipo, ei, você quer que eu referenciar cada lei da FMCS e cada lei da Califórnia com a qual isso está em conformidade em cada página? E eu falei, sim, isso seria perfeito. E realmente fez tudo isso. E deixou o documento significativamente melhor do que eu teria pensado em fazer sozinho. Às vezes tá. Ou às vezes você tem isso na cabeça, mas aí ele simplesmente tira isso de você. Você fica tipo, essa é uma boa forma de colocar. Mas você sempre, eu percebo que é IA, sabe? Essas ferramentas, elas te economizam muito tempo, mas você tem que fazer a sua parte, continuar. Você precisa saber do que está falando também. Não é como se você simplesmente não pudesse saber de nada e deixar que eles façam tudo. Você precisa conhecer os fundamentos do que está acontecendo com o seu negócio. Mas acho que, sabe, com o tempo simplesmente acontece. Tá ficando cada vez melhor. Com o tempo, nos meses e nos anos que virão, talvez nos meses que virão. Pinto, hein? Sim, concordo. Eu. Quer dizer, eu consegui, sabe, revisar esse material e meu pedido foi especificamente, olha, remova qualquer redundância, torne isso o mais enxuto possível. Mas garanta que a empresa esteja protegida. Certifique-se de incluir esses itens e, sabe, de garantir que seja fácil de entender. Então, foi possível reescrever essas políticas de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, sem ficar muito complicado ou algo assim. Mas ainda estamos cumprindo a lei, ainda estamos protegendo a empresa. Sabe, todas essas coisas em que estamos marcando todas as caixas. E vocês lidam com sustentabilidade, tipo veículos elétricos, híbridos e coisas assim, certo? Correto. E enquanto vocês estão testando esses veículos elétricos e híbridos, como a análise preditiva pode orientar uma adoção mais inteligente de tecnologias sustentáveis para frotas? Enquanto controlam os custos. Ok, então queremos ser sustentáveis. Temos que controlar os custos ao mesmo tempo. Como se equilibra isso? Acho que o principal é provavelmente o custo total de propriedade. Quero dizer, todo mundo sabe que, tipo, os veículos elétricos praticamente não têm manutenção. Os híbridos são meio que o intermediário. Eles ficam bem no meio termo. E você consegue aproveitar muitos dos benefícios de um veículo elétrico. Mas aí você também tem muitos dos benefícios de um veículo a combustão. Então eu acho que o custo total de propriedade é tipo, sabe, é isso que você apresenta para os stakeholders. Essa é uma maneira fácil de conseguirmos, sabe, uma redução nas emissões com híbridos ou elétricos e analisar os custos de manutenção a longo prazo. Tipo, isso vai te fazer economizar dinheiro. Muitos dos veículos que temos analisados são, na verdade, mais baratos do que os que já tínhamos. Então, tipo, estamos economizando na compra, economizando na manutenção, economizando no combustível. Então, no geral, o custo total de propriedade vai ser o principal, sim. A gente sabe disso. Bom, energia, tipo eletricidade, o custo da eletricidade é mais barato do que gasolina. Nos Estados Unidos, porque eu lido com vários países diferentes, não é tão vantajoso. Porque a gasolina tem um preço razoável nos Estados Unidos se você comparar com outros países. Então a gente economiza dinheiro com isso. Você está dizendo que a manutenção é menor. O preço inicial, pelo que eu entendo, ainda é bem caro. Mas você acabou de dizer que talvez esteja encontrando alguns que são, tipo, comparáveis no custo inicial? Sim. Se eu tô falando especificamente das Mavericks. Então nós transferimos pessoas das F-150 para as Mavericks. E se elas não tinham a necessidade de reboque, a gente viu muito progresso aí. Já falei sobre isso em outras publicações, mas, tipo, a gente viu cerca de 60% de economia ao passar de uma F-150 para um híbrido. Caso a caso, mas provavelmente essa é a média. E como fica aquela questão que todo mundo comenta, sabe? Que me preocupa. A autonomia, sabe? Até onde eu consigo dirigir com o carro? Ou talvez a questão da infraestrutura disponível. Você está na Califórnia, então depende do estado. Nos Estados Unidos, a Califórnia parece ser um pouco melhor nesse aspecto. Como você se sente em relação à ansiedade de autonomia? Eu não sei se a infraestrutura está disponível.
Então eu definitivamente aprendi algumas coisas durante o processo piloto. Quando se trata de veículos elétricos, tem que se encaixar na pessoa, tem que se encaixar no trajeto diário dela, tem que se encaixar se ela é dona da casa onde mora, se está alugando ou se vai ter um carregador por perto. Então, muitos fatores entram em jogo. Tivemos muito sucesso com os veículos elétricos, mas também houve muitas complicações se você optar só por elétricos. Agora que a Califórnia meio que deu uma recuada nos mandatos, temos um pouco mais de flexibilidade em relação a como vamos trazê-los, em vez de como era antes. Era, sabe, alguns anos atrás, quando achávamos que só poderíamos comprar veículos elétricos e que teríamos que cumprir certas metas e tudo mais. Então, agora está um pouco mais flexível e a gente entende muito melhor esses veículos, então a ansiedade com a autonomia varia de pessoa para pessoa. Acho que todo mundo tem esse mesmo equívoco quando se trata de ansiedade com a autonomia, mas eu acho que depois que você realmente experimenta, você pensa, não é tão ruim assim. Carros a combustão também têm limites. Você pode ficar sem gasolina num carro bom e ter problemas parecidos. Mas quando você vê a bateria chegar a zero bem na sua frente, sabe que o carro vai parar. É aí que as pessoas começam a ficar um pouco ansiosas. Acho que você só precisa se planejar direitinho. Então, tudo isso pode ser facilitado com, análise preditiva e também com ferramentas de IA, eu acho, que podem te ajudar a fazer esse tipo de coisa também. Uma última pergunta que eu recebo ao apresentar SOPs ou análises baseadas em inteligência artificial. Quais abordagens de liderança ajudam você a garantir a adesão, das outras pessoas do seu time, como gerentes e operadores? Então, o mais importante é não complicar as coisas demais. Eu tento não colocar burocracia demais. Eu procuro garantir que estamos em conformidade, mas ainda assim sendo flexíveis com as equipes de campo. Aquela coisa de, até onde é demais. Normalmente, eles aceitam numa boa. Eles entendem, acho que todo mundo na frota entende sobre conformidade. Mas se a gente conseguir facilitar o máximo para a equipe de operações, esse é o melhor caminho. Beleza, legal. A gente tem mais ou menos 1 minuto. Lembra que eu disse que, quando eu morava lá, eu ia até lá de barco? E você, o que faz? Você é responsável por muitos veículos. E se você precisar relaxar, isso aqui, não tem nada a ver com gestão de frotas. Só quero saber, o que você faz? O que faz na ensolarada Califórnia? Não sei se nem sempre faz sol, mas geralmente fazia sol quando eu estava lá. O que você faz para relaxar? Golfe. Eu jogo golfe e vou muito à academia, mas tento jogar golfe sempre que posso. Isso não acontece com a frequência que eu gostaria. Ando bastante ocupado ultimamente, mas sim, e tento viajar com minha esposa e filha o máximo possível. Legal. Sim. Ok, isso parece legal. Então acho que é isso, Ernie? Em nossa conversa, Ernie, para as pessoas que estão aí, compartilhou algumas ideias sobre gestão, A frota de 2.600 ativos da Gotico utiliza inteligência artificial para procedimentos operacionais padrão, POPs, análises preditivas para manutenção e conformidade com as normas da OSHA e do DOT. Também falamos sobre testar veículos elétricos e híbridos. Mencionamos um pouco sobre isso e as estratégias de liderança necessárias para garantir o engajamento com a inovação em todas as divisões e operações. Então, Ernie, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por me receber. E obrigado, claro, a você que está assistindo ao FMT Insiders. Mantenha-se curioso, mantenha-se engajado e continue acompanhando a Fleet Mobility Today enquanto impulsionamos juntos o futuro da mobilidade. Ok, cuidem-se todos. Bye, bye. Fleet Mobility Today.